Tigre não consegue vitória na Série C e Paulo Baier é demitido do comando técnico. E você vai ver também. Governo lança campanha de multivacinação no país. Sair da informalidade, ir para o MEI, virar microempreendedor e ter chances de crescimento. Defesa Civil realiza força-tarefa para colocar abaixo casas abandonadas. Em cada 5 minutos, um celular é furtado em São Paulo. Esse tipo de crime aumentou quase 50% na capital paulista. No Sala de Entrevistas, vamos falar sobre os 55 anos da CDL de Criciúma, seus desafios e conquistas. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje segunda-feira, dia 4 de outubro de 2021. A baixa procura por atualização das carteiras de vacinação e tem aí o baixo recebimento de doses nas datas exatas fez com que o governo federal colocasse em prática uma nova campanha de multivacinação em todo o país. A campanha foi lançada oficialmente no dia 30 de setembro e 45 mil postos em todos os estados vão vacinar crianças e adolescentes até 15 anos de idade. A campanha alerta para a queda na cobertura vacinal percebida desde 2015 e agravada pela pandemia. Por décadas, o índice de vacinação no país era acima de 90%. Atualmente, esse índice caiu para 60%. A ampliação da cobertura vacinal e a proteção da população é uma prioridade do governo federal. Entre as vacinas que estarão disponíveis nos postos durante a campanha estão BCG, hepatite A e B pentavalente, pneumocócica conjugada 10-valente, VIP, VRH, meningocócica C, VOP, febre amarela, tríplice viral, tetraviral, DTP, varicela e HPV quadrivalente. Para a atualização da caderneta de adolescentes, estão disponíveis as vacinas HPV, DT, febre amarela, tríplice viral, hepatite B, DTPA e meningocócica ACWY. Manter a vacinação em dia é um dever dos pais e responsáveis. Encerrou na última semana o prazo para famílias de baixa renda colocarem as suas contas de energia elétrica em dia. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, o benefício auxiliou quase 12 milhões de famílias. Em abril, a Agência Nacional de Energia Elétrica havia suspendido o corte de luz por falta de pagamento para os beneficiários da tarifa social por causa da crise provocada pela pandemia. A suspensão por inadimplência pode ocorrer, por exemplo, por falta de pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica e por falta de pagamento de serviços cobráveis, como o da religação de urgência e o do desligamento ou remoção de poste. Antes de suspender o fornecimento de energia, a distribuidora deve encaminhar uma notificação ao consumidor. Segundo a resolução da ANEEL, essa notificação deve ser escrita, específica e com entrega comprovada ou alternativamente impressa em destaque na fatura. E o envio deve ser feito com antecedência mínima de 15 dias. De acordo com a ANEEL, não há previsão de outro adiamento. Sair da informalidade, ir para o MEI e virar microempreendedor. Esses são os objetivos de vários informais para progredirem em seus negócios. Camila usou o hobby que tinha para suprir uma necessidade e deu certo. Descobriu que podia empreender e foi assim que começou um negócio no ramo de alimentos. Eu fui casar e as coisas de uma festa de casamento não é uma festa barata, né? E a gente precisava diminuir custos, né? E eu já tinha hábito de fazer brigadeiro, bombom, sempre fiz em casa, mas de brincadeira, né? E aí eu resolvi fazer. E eu fiz uma produção de 1.500 doces em 7 dias. Aí eu falei, olha, eu consigo produzir, né? Eu não sabia dessa minha capacidade. Mas eu já exercia, já fazia, sempre tive o dom de desenvolver. Ela conta que no bairro onde começou a confeitaria,
o negócio parou de crescer. Tinha chegado no limite da informalidade. Eu vi que as portas não abriam, tipo, eu não conseguia entregar um café da manhã numa empresa, eu não conseguia fornecer uma festa de aniversário com uma empresa, entendeu? Devido que não ter nota fiscal. E aí eu falei, não, tá na hora de mudar. Daí eu entrei em contato com o Sebrae, tive uma assessoria muito boa, me ajudou todos os trâmites de abertura, né, da MEI. Aí eu abri e em seguida surgiu a oportunidade de empreender junto com uma amiga. E aí agora nós já estamos no processo de ME. Camila já pensa em migrar do MEI para o ME, microempresa. Depois que se regularizou, percebeu que não há mais limite para crescer. A empresa depende só da demanda, da venda e da produção. Quando você tem uma porta, né, uma cara, como diz você é visto de forma diferente. Porque uma coisa é a menina que faz bolo lá e outra coisa é a pessoa que tem uma confeitaria. É vista de outra forma. E as portas se abrem também, porque a gente consegue crescer à medida da produção em larga escala. E a produção em larga escala só acontece de forma empresarial, não tem como fazer isso de forma caseira. Pessoas que prestam serviços ou produzem e vendem produtos e estão informal, sonham em ter um espaço assim, como o da Camila. E o MEI é a primeira porta que se abre para que as pessoas saiam da informalidade. Esse analista técnico do Sebrae explica o que é o MEI, microempreendedor individual. O primeiro passo da pessoa é ser um microempreendedor individual. Ela vai obter o CNPJ e com isso ela vai ter diversos benefícios que a pessoa na informalidade não tem. Eduardo revela os principais benefícios que as pessoas têm ao sair da informalidade. A emissão de nota fiscal do serviço prestado, a obtenção de crédito e empréstimo facilitado nos bancos, o imposto baixo do seu negócio, poder vender através de licitações e editais para a prefeitura, para o governo. Você também tem os benefícios previdenciários do governo, como auxílio-doença, aposentadoria. E também você tem todo o suporte e acesso ao Sebrae, com diversos cursos, palestras e facilidades para o microempreendedor individual. Ele ensina ainda o que é preciso para se tornar microempreendedor individual. Você tem que se formalizar, ou seja, obter o seu CNPJ. Para isso você pode, através do site do governo federal, o gov.br, ou pela sala do empreendedor da sua cidade, ou então pelo 0800 570 0800, falando diretamente com o Sebrae. E todos eles são gratuitamente. A seguir, casas abandonadas estão sendo demolidas pela Defesa Civil de Criciúma. E a cada 5 minutos, um celular é furtado em São Paulo. Esse tipo de crime aumentou quase 50% só na capital paulista entre julho e agosto. Os dados são baseados em boletins de ocorrência registrados nas delegacias da cidade. O número pode ser ainda maior, já que algumas vítimas acabam não prestando queixas. Essas imagens foram gravadas pela própria Polícia Militar. Durante um patrulhamento de rotina, os policiais recebem o chamado de um homem que teve o celular roubado. Pelo dispositivo de localização do aparelho, os policiais chegam até os criminosos. O celular recuperado é devolvido para o dono, que estava muito nervoso. Mas nem todos os casos acabam com um final feliz. Esse flagrante foi captado por uma câmera de segurança no centro de São Paulo. Uma mulher tem o celular tomado das mãos por um homem em uma bicicleta. Nos meses de julho e agosto, os casos de furtos de celulares dispararam em São Paulo. Nesses 2 meses, foram registrados 16.554 boletins de ocorrência de furto de celular na capital paulista. No mesmo período do ano passado, foram 11.291 registros.
um aumento de 46%. Olha, e pela média dessas estatísticas, é possível dizer que a cada 5 minutos um celular é furtado em São Paulo. Mas essa situação pode ser ainda pior. Isso porque, sem esperanças de recuperar o aparelho, muitas pessoas acabam não registrando a ocorrência. A gente acredita que exista, sim, um número grande de subnotificação, quando a pessoa ela não tem interesse, de repente, em tentar solucionar e buscar o seu celular. Infelizmente, a gente sabe que, muitas vezes, o número ali anunciado pode ser bem maior do que a gente tem de registros de dados na Secretaria de Segurança Pública. A Caiane faz parte dessas estatísticas. Ela teve o celular furtado por um homem em uma bicicleta no caminho para o trabalho. A jornalista conta que havia comprado o aparelho há pouco tempo e ainda está pagando as parcelas. Em seguida, já tive que comprar outro, porque não tem como a gente ficar sem. Então, eu fiquei pagando 2 celulares. Sem contar que mudou a minha rotina, né? Porque depois disso, eu não quis mais ir a pé do meu trabalho para a estação. Então, comecei a ir de ônibus ou de Uber. Então, fica um trauma, assim, né? A gente fica realmente traumatizado. Os aplicativos de bancos e o Pix nos celulares têm despertado cada vez mais a cobiça dos criminosos, que usam os dispositivos para sacar dinheiro, realizar empréstimos e fazer compras. Mas os aparelhos furtados também são vendidos em um mercado paralelo. Se as pessoas não utilizarem o celular como um mini computador, que é o que todos nós utilizamos hoje, pela atual conjuntura da modernidade da vida, a gente utiliza o celular justamente em várias transações. Mas os criminosos, sabendo disso, eles se aproveitam e o utilizam com um valor muito grande, o celular, no mercado criminoso, justamente pela facilidade da prática de outros crimes, além do próprio valor do aparelho celular. Como neste caso, uma mulher identificou o celular dela que havia sido furtado, sendo vendido na internet. E fazendo-se passar por interessada no aparelho, ela marcou um encontro com o vendedor e avisou a polícia. O encontro aconteceu em uma estação de metrô. O homem que vendia o celular foi detido pelos policiais. Em seguida, o policial confirma que o aparelho que estava com o suspeito era o mesmo que havia sido furtado da mulher que fez a denúncia. Isso vale para todas as cidades do Brasil. O furto de celular tem aumentado muito e o importante é você sempre registrar o boletim de ocorrência. Mas mudando de assunto, no mês do idoso, quase 38 milhões de brasileiros com mais de 60 anos de idade precisam fazer uma pequena pausa para lembrar que a vida continua e seguir em frente, porque não faltam exemplos de pessoas que não se curvaram com o peso do tempo. A reportagem é da Maria Clara Leite. A empresária que conhece bem o segredo do sucesso. Escolher é a palavra básica e chave para você conseguir chegar nesse caminho de você ser protagonista da sua história, da sua vida. A palestrante que no palco compartilha todo o seu conhecimento. Gente, como é importante você ter autoestima, você ter autoconfiança, você estar por você. Ninguém vai te automotivar, quem te motiva é você. A mulher inspiradora que tem até formação de atriz. No fundo, a minha mãe sabia, de alguma forma, eu não sei, que dentro do ventre dela tinha um ser muito especial. E bota especial nisso. Por onde passa, Leila Navarro fascina gerações com seu currículo admirável e sua vasta experiência de vida. A palestrante tem hoje 68 anos de idade, mas é só no documento. Eu sou mais jovem que minhas filhas, porque elas têm uma mentalidade tão dentro da caixa que eu acho que elas não estão em 2021. Para ela, o termo idoso nem existe. Na realidade, eu sou vidoso, eu tenho muita vida. É claro que assim como acontece com todo mundo, o tempo para Leila também passou, mas ela conta que foi muito natural. A vida é um processo, né? Então, eu não tenho a mesma coisa que eu tinha aos 15 anos de idade, e o meu corpo mudou e hoje é diferente. Mas é que eu não computo isso não está no meu dia a dia. E a palestrante revela a fórmula de tanta vitalidade. Eu me divirto com a vida e não fico vendo o que eu não tenho. Eu vejo o que eu tenho, porque eu sou inteligente e eu tenho muita coisa. Eu não me trocaria por uma mulher de 30, de 40, de 50 e nem de 60 anos de idade.
Alegria, bom humor, resiliência, positividade. A Leila tem isso e muito mais. Encontrou um equilíbrio para envelhecer com qualidade de vida. E neste Dia Internacional do Idoso, mostra que o segredo está em cuidar muito bem da mente. Mas não é só isso. Eu sempre me cuidei, porque eu acho que esse é o meu patrimônio, né? É o meu corpo. Cuidar da saúde física é uma constante que deve começar bem cedo. Porque, diferente do que muitos imaginam, nós envelhecemos a partir do ponto que nascemos. Mas é claro que com o passar dos anos o corpo muda. Na velhice nós já temos a redução, por exemplo, do estômago, da capacidade de digestão, o fígado também ele diminui de tamanho, o cérebro diminui de tamanho também com a velhice. Assim como as máquinas cansam, o ser humano também ele tende a desgastar uma parte ou outra. A manutenção vem da boa alimentação, exercícios regulares e exames periódicos. Mas a mente pede uma atenção especial. É extremamente importante, tá? Porque o cérebro da gente precisa continuar sendo estimulado. Eu não digo trabalhar produzindo coisas, mas sendo estimulado, tá? Para isso, a gente fala em planejamento. Essa é a receita da Leila. Eu olho para frente e eu acredito que eu vou viver 130 anos. Estou me preparando para isso. É uma emoção muito louca, muito louca. Que coisa boa! Casas e galpões na cidade de Criciúma estão sendo demolidos depois de passarem pelos trâmites legais. A prefeitura está travando aí, junto com a Defesa Civil, uma batalha de fiscalizações e esse trabalho está dando aí com um pouco mais de tranquilidade para os vizinhos desses locais, que estão ajudando também a afastar a bandidagem. Bom, as pessoas estão vendo pela cidade uma série de ações da Defesa Civil com demolições em algumas casas que já estão abandonadas ou que estão com um processo aí judiciais, enfim, mas que tem causado insegurança e também perigos com bichos, enfim, para a sociedade. Por isso a Defesa Civil está fazendo em conjunto com a administração pública, claro, um grande mutirão para organizar essa situação. Sobre isso eu vou falar com o diretor da Defesa Civil, o Fred Gomes. Fred, então é isso, né? Vocês estão junto com a administração, verificando essas casas, aí a situação delas e fazendo, não tem como, a demolição para ajudar a população também de uma certa forma, né? Meus cumprimentos a todos, exatamente, é isso mesmo. Quando não tem a demanda por parte do poder público, eu tenho a demanda por parte das pessoas, né? Daquilo lá da minha casa tem uma casa abandonada, tem um imóvel abandonado, uma construção abandonada, e aí nesse caso o poder público, a Defesa Civil, ela atua para chegar no bem comum para todo mundo, né? Esse bem comum pode chegar ao final de uma demolição, que é o que está acontecendo em alguns imóveis que a gente já fez pela cidade. E as pessoas, quem não percebeu ainda nas áreas centrais, não está só acontecendo nelas, está acontecendo também nos bairros, tudo, como você disse, depende da demanda e da situação de cada propriedade. Exatamente, temos casas em todos os cantos de Criciúma, imóveis abandonados. Eu costumo dizer que é igual um carro, né? Quando você compra um carro, você faz a manutenção. Se você tem um imóvel, você tem que fazer a manutenção também. E aí eu consigo dizer para você que do começo do ano para cá, em torno de 11 imóveis foram demolidos já na cidade de Criciúma. Em toda a Criciúma, não só no centro, né? Então a gente segue nesse processo, a gente tem uma lista aí de mais ou menos 150 imóveis e desses 150 imóveis, 45, 46 estão em estado mais crítico, estado mais avançado, né? Vocês não escolhem, como você disse, a propriedade que vão demolir, tem todo o trâmite, principalmente de dívida com o município, né, Fred? Isso, tem todo um processo administrativo, né? A Defesa Civil, ela atua com o DFU, ela atua com o DPFT, ela atua com a Procuradoria para dar o suporte jurídico, né? Então a gente encaminha essa demolição depois de fazer vistoria in loco no imóvel, né? Registramos com fotos para a gente ter o antes, o durante e o depois da demolição, assim que ela sai, garantindo todo o processo jurídico e garantindo todo o processo administrativo. E, claro, esses proprietários de terrenos geralmente estão em batalha judicial, né? Mas esses proprietários, eles podem vir e reivindicar depois o terreno, enfim, desde que pague as taxas e, é claro, também esse trabalho é pago pelo dono do terreno, né? Exatamente. A gente requisita o imóvel a fim de utilidade pública para limpeza e demolição do imóvel. Assim que terminado esse processo, ele retorna para o proprietário e todas as custas dessa demolição, sendo ela hora extra, sendo hora máquina, tudo é contabilizado e jogado no IPTU do proprietário. Então, isso não é de graça.
como diz o prefeito, né? Não é de graça, a pessoa não vai ter um terreno limpo de graça, não. Vai ser contabilizado e o valor vai ser colocado no IPTU do imóvel da pessoa. E se esse terreno ficar abandonado, criando mato, também tem mais multa. Continua, exatamente. Depois de demolido, limpamos o terreno e deu 6 meses, deu 5 meses e o terreno continua sujo. Encaminhamos para o DFU estar notificando também esse proprietário agora por não limpeza do terreno, né? E quem quiser fazer alguma reclamação sobre isso, Fred, faz como? Então, pode entrar em contato diretamente com a Defesa Civil no 199 ou pode também no DFU, no Departamento de Fiscalização Urbana do município, que o pessoal também recebe essa demanda e encaminha para a Defesa Civil para juntos a gente chegar nesse processo administrativo e chegar no melhor fim possível, né? Então tá certo, obrigado pelas informações. Está aí, portanto, né, questão de segurança e limpeza pública que as pessoas estão vendo aqui no município. Voltamos ao estúdio. É isso mesmo, colocando a casa em ordem. E confira agora qual é a previsão do tempo para essa semana. Terça-feira, o dia amanhece com 10 graus e as temperaturas chegam na casa dos 20 ao longo do dia. Períodos de nublado e garoa podem ocorrer a qualquer momento. Na quarta-feira, a temperatura amanhece na casa dos 12 graus e chega aos 23. O tempo continua nublado e com chuvas a qualquer período. Quinta, a chuva continua na região. O amanhecer é na casa dos 11 graus e as temperaturas chegam no máximo aos 20. Sexta-feira, sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com muita chuva a qualquer hora. Com o dia amanhecendo com 13 graus e encerrando com no máximo 22 graus. A seguir, Tigre demite Paulo Baier e não consegue aí divulgar um novo nome para a substituição. A pressão já vinha de alguns jogos e o empate de ontem contra o Paysandu deixou aí o ciclo do técnico Paulo Baier mais curto no Criciúma. A comissão técnica e ele foram demitidos hoje pela manhã. Paulo Baier não é mais o técnico do Criciúma. Após o empate em 0-0 com o Paysandu neste domingo no estádio Heriberto Wilson, a direção carvoeira decidiu pela demissão do comandante tricolor, do auxiliar técnico Luciano Almeida e do preparador físico Rafael Andrade, todos confirmados por meio de comunicado através da assessoria de imprensa do clube. Ele assumiu o comando técnico do Tigre no dia 4 de maio após o rebaixamento para a Série B do Catarinense. Sob o comando de Paulo Baier, o Criciúma fez 23 jogos, sendo 19 jogos pela Série C do Brasileiro e 4 pela Copa do Brasil. Foram 10 vitórias, 6 empates, 7 derrotas e o aproveitamento de 52,1%. O Criciúma volta a campo pelo Brasileiro da Série C no próximo domingo, dia 10 às 4 horas da tarde, pela segunda rodada do quadrangular. O Tigre vai encarar o Ituano no estádio Novelli Júnior em Itu. E até agora a direção do Tigre não deu nenhum nome para acertar aí ou para ficar à frente do comando do Criciúma Esporte Clube, tanto na Série C quanto na Copa Santa Catarina, que o Tigre joga essa semana e no final de semana, como a gente disse, tem jogo importante da Série C. A gente vem ao longo da programação e, é claro, também das nossas redes sociais dando essa informação. E a CDL de Criciúma completou seus 55 anos de história e desafios junto ao comércio de Criciúma. Hoje, à frente da instituição, está o presidente Thiago Marangoni, que é o nosso convidado no Sala de Entrevistas. Representar a maior cidade da região e seu comércio. Assim, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Criciúma vai buscando se aperfeiçoar e criar novas oportunidades para os associados. E nesse ano de 2021, comemora seus 50 anos de atividades. E o Sala de Entrevistas desta terça-feira tem como convidado o presidente da CDL, Thiago Marangoni, para falar justamente dos desafios e do crescimento da instituição. 55 anos, passamos por mudanças de moeda, passamos por troca de Constituição, inflação, coisas até piores que a gente nem imagina que foi passado. Então a gente tem muito carinho e muito respeito por tudo isso que a entidade já passou, já superou
e conseguiu trazer alento e soluções para os lojistas. Então, agora a gente vê essa parte da pandemia que realmente deu uma bagunçada muito grande na questão econômica, né? E a gente vê como é importante estar trabalhando, estar analisando, lutando pelo lojista para que as coisas realmente se mantenham sempre uniformes, para que o número de mortes não aumentasse naquele período. A gente trabalhou muito na conscientização do lojista. Inclusive, acho que o nosso comércio ele foi um dos professores nessa época, porque a gente falava tanto, a gente ainda fala, né, mas a gente falava tanto de álcool em gel, máscara, distanciamento, abrir os espaços para circular o ar. A gente bateu tão forte que até os próprios clientes e consumidores falavam, nossa, né, fica calma. Sempre calma, não, mas é verdade, é uma coisa que a gente cuidou muito porque a gente sabia que isso estava muito atrelado à economia também. O presidente ainda falou sobre o enfrentamento da pandemia e a volta aos poucos das atividades e todo o processo que fez o comércio um grande incentivador. Todos os cuidados a gente sempre estava batendo, a gente sempre falava para, olha, cuidado para não aglomerar em casa, né? A gente falava realmente para os nossos colaboradores, cuidar realmente da saúde, que era muito importante. E agora estamos aí vivendo um momento que pode ser que dê uma acalmada muito grande, a gente vê que as mortes estão diminuindo, os leitos de UTI estão cada vez mais vagos e a gente vê aí uma esperança das pessoas poderem sair de casa, né, perder um pouco dessa fobia que aconteceu, né, de ficar com medo de sair de casa. Então a gente realmente vê as pessoas saindo de casa com as famílias aos poucos, curtindo um pouco a rua, o comércio, porque o comércio não é só venda, né? O comércio é um momento também das pessoas saírem, ter um terceiro local para poder curtir com a família, sair e realmente curtir o ar livre, né? O Sala de Entrevistas vai ao ar nesta terça-feira, às 3h30 da tarde. Olá, eu sou o Thiago Colonete Marangoni, estou presidente da CDL de Criciúma no ano de 2021 e 2022 e vamos falar um pouco sobre os 55 anos da CDL de Criciúma. Então, você é o nosso convidado nesta terça-feira. E com essa informação, a gente encerra o Informe Região desta segunda-feira, dia 4 de outubro. Para essas e outras informações, a gente vai colocar no Instagram assim que toda a sua plataforma voltar ao normal. Por enquanto, não está ainda em atividade toda a plataforma do Facebook. Mas siga a gente assim que possível no @TV Primavera no Instagram, no Face e, é claro, no nosso canal do YouTube. A todos vocês, uma boa noite, até amanhã.